Nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade. Eu quero que você dê um abraço quem está à sua direita e à sua esquerda por mim. Diga, esse abraço é pelo Dani. Romanos capítulo 8, verso 28, melhor. É a base de uma palavra que eu quero compartilhar com vocês nesses dias. Um texto super conhecido que tem tudo a ver conosco, onde o Senhor nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode ler esse verso para quem está do seu lado, por favor? Esse é um versículo que nos acompanha há mais de 30 anos. Quando ouvimos falar sobre o propósito eterno de Deus, e para mim um dos versos mais radicais das Escrituras, e que o apóstolo Paulo usa para nos despertar com a palavra inicial desse verso, que é sabemos. Diga comigo, sabemos. Diga para o seu irmão, nós sabemos. Essa palavra da raiz eido significa percepção. Tem a ver com discernimento, com revelação, com conhecimento. Parece que ele começa de uma forma provocante, até dizendo, sabemos. Ou seja, temos percebido, temos plena convicção, já não temos dúvidas nenhuma de que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Sabemos. E eu quero compartilhar com vocês, meus amados irmãos, nesses dias, sobre 7 coisas que nós sabemos, ou deveríamos saber, ou se nos esquecemos, precisamos resgatar. Precisamos trazer novamente à memória. Nada novo, mas algo que de fato se renova para as nossas vidas e faz toda a diferença nessa jornada que eu e você estamos percorrendo, na nossa caminhada com Deus, onde princípios, onde a sua palavra vai se renovando diariamente, tornando como um combustível para nos conduzir ao centro da vontade do Senhor, nos avançar, inclusive, no tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de incredulidade, um tempo de perda de valores, de princípios, um tempo de cristalização da fé, um tempo de naufrágio da fé, de retrocesso. Muita gente tem falhado, não tem falhado em coisas complexas. Na verdade, são coisas simples, que deveriam estar ardendo dentro dos nossos corações. Mas por alguma razão, essas coisas são atenuadas, esses princípios são amortecidos dentro de nós. E isso faz uma diferença tremenda. 7 coisas que sabemos, ou deveríamos saber, ou precisamos resgatar, se nós já nos esquecemos. Amém, queridos? Primeira coisa que nós sabemos que Deus existe. Quem tem essa convicção no seu coração, diga amém, aleluia. Diga para quem está do seu lado, eu sei que meu Deus existe. 1 Coríntios capítulo 8, versos 5, verso 6. O apóstolo Paulo fala algo muito interessante. Ele diz que por mais que existam alguns que a si mesmos se chamem deuses, quer nos céus ou sobre a terra, como existem muitos deuses e muitos senhores. Interessante. Alguns que se chamam deuses, quer nos céus ou sobre a terra, e muitos deuses e muitos senhores. Ele diz, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem são todas as coisas, e nós também por Ele.
alguns que se chamem deuses, e muitos senhores. Impressionante. Todavia, para nós, eu e você, nós, a igreja do Senhor, esses que têm guardado os princípios de Deus, aqueles que verdadeiramente sabem, têm a percepção, têm a revelação, têm o conhecimento e têm guardado isso com fé em seus corações, estes têm plena convicção de que Deus existe. Põe a sua mão no seu coração e diga: eu creio que Deus existe. Aleluia. Hebreus capítulo 11. Nesse capítulo, o escritor fala sobre a fé, certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Por meio da fé, os antigos obtiveram bom testemunho de agradar a Deus. É um capítulo maravilhoso. E o verso 6, o escritor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, duas coisas que são necessárias. Em primeiro lugar, creia que Ele existe. Mas não apenas creia que Ele existe, que talvez não seja a coisa mais difícil. Talvez você saia para percorrer as ruas aqui da cidade de Manhuaçu e aborde algumas pessoas que não caminham como nós caminhamos, que não conhecem ao Senhor como nós conhecemos. E ao serem abordadas e questionadas, e você perguntar: você acredita que Deus existe? Ela diz: não. Tem algumas que tiram inclusive o chapéu, abaixam a cabeça. Mas o escritor de Hebreus fala sobre duas coisas: crer que Deus existe, e a segunda é que Ele se torna galardoador dos que o buscam, que Ele recompensa, que Ele premia todos aqueles que o buscam. Amém, meus irmãos? Nós temos uma opinião bem formada, por mais que alguns se chamem deuses e existam muitos deuses e muitos senhores, nós temos uma opinião bem formada. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Mas não apenas isso, nós temos uma convicção profunda e inabalável dentro de cada um de nós. Nós cremos que Deus existe e cremos que todas as vezes que nós recorremos ao Senhor, não voltamos de mãos vazias, não voltamos frustrados, não voltamos sem resposta. Bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração e nem aparta de nós a sua graça. Aquele que tem os seus olhos, aleluia, voltados para nós, e os seus ouvidos estão atentos a cada um de nós, e as suas mãos estendidas, amém, queridos? Isso faz toda a diferença. Como o Telinho falou esses dias atrás, tive a experiência de... Já havia me convertido ao fato de que preciso de musculação. Fui atleta profissional por mais de 10 anos, 14 anos, da modalidade basquetebol, acho que já compartilhei com os irmãos. E encerrei a carreira, com certeza fiz alguns exageros, né, na época que jogava, e a conta veio. E aí essa região lombar e a região cervical e outras pecinhas do corpo, como ombros, assim, tornozelos, são partes assim que precisam de muito cuidado. E meu irmão, que é personal, uma vez, diante das crises constantes do nervo ciático, falou: Dani, você precisa fortalecer os músculos das suas costas. E eu me converti à academia, porque eu flertava com a academia, né? E de vez em quando tinha vontade, quando estava animado, mas agora de fato é algo... Só que nós saímos de férias, no mês agora de janeiro, e o lugar que nós saímos para férias não tem academia. Até na cidadezinha, uma cidade muito pequenina, tem umas 3 academias, mas eu, conhecendo essas academias, decidi não ir. Um dos aparelhos para as costas, que é o puxador, eu não conseguia esticar os meus braços, né? Eu parti o exercício daqui, porque o aparelho era bem menor do que a minha estatura. Aí esse ano eu falei: eu não vou. Passei o mês de janeiro sem ir para a academia. E aí
essas regiões que eu citei para os irmãos, começaram a acender o alerta. E eu falava para a Selma: amor, eu estou com medo, eu estou sentindo, vai acontecer alguma coisa, De fato, voltamos das férias, poucos dias em casa, eu enfrentei uma crise. Numa tarde, eu não conseguia dar marcha ré na cama, que eu estava deitado de barriga para baixo, não conseguia voltar, não conseguia virar, não conseguia levantar, eu não conseguia fazer nada. Mas uma coisa eu conseguia, era falar: Senhor, Tu estás comigo. Eu creio em Ti, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Nesse momento, Selma não estava em casa, minha filha também não, e em meio àquelas dores, e depois para tomar banho, depois para voltar para o médico, foram 3 visitas ao médico, independente da circunstância, da situação, do lugar onde nós estávamos, da intensidade da dor que eu sentia. A convicção que eu tinha no meu coração é: Deus existe, aleluia. Deus está comigo. E eu posso clamar a Ele, aleluia. E Ele me ouve, Ele me escuta. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Inclusive, no momento em que Deus usou a terceira médica para acertar a medicação, quando estava no hospital, daqui um pouco, o rapaz do outro lado da sala: Daniel Souza. Um irmão. E já veio, já ajustou o equipamento e a dor sendo atenuada. E ali eu falando: Senhor, Tu estás comigo. Ele existe e Ele se torna galardoador de todos os que o buscam. Você tem buscado ao Senhor? A maior prova de que você tem convicção de que Deus existe é buscar ao Senhor. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecimento de Deus, a experiência com Deus, a revelação de Deus, essa convicção de que Ele existe. E quando o buscamos, Ele se torna galardoador, gera uma dependência cada vez mais profunda em cada um de nós. Isso é algo crescente, que todo discípulo deve experimentar. A nossa vida é uma vida que vai se aprofundando cada vez mais nessa dependência do Senhor. Porque Ele existe e Ele se torna galardoador de todos os que o buscam. Talvez não na hora que você quer, não do jeito que você quer, no momento que você quer, através da circunstância, da pessoa, da situação que você quer, mas que você não ficará frustrado, não ficará. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Mas não para por aí. Temos uma opinião bem formada, temos uma convicção inabalável dentro do nosso coração, mas nós temos também provas inquestionáveis. Em Romanos mesmo, capítulo 1, o verso 20, Paulo vai discorrendo e falando sobre os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, bem como a sua própria divindade. Ele diz que claramente se reconhecem, se percebem desde o princípio da criação, por meio das coisas que foram criadas. E justamente por causa disso, tais homens se tornam indesculpáveis. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, ou seja, na natureza, no céu, na terra, no mar, em toda parte, há provas de que Deus existe. Aleluia, Deus deixou na criação a sua glória estampada. Eu gosto de observar, meus amados irmãos, de ouvir inclusive
expert na área. Tem uma linha de cientista que eu sigo, e volta e meia eu assisto os vídeos deles, chamado Design Inteligente. Quem já ouviu falar de Design Inteligente? É impressionante. Nem todos são cristãos, mas eles reconhecem que uma mente inteligente trouxe à existência o universo. Jamais o universo poderia ser fruto do acaso. Pelo contrário, alguém muito inteligente criou todas as coisas, trouxe à existência todas as coisas. Voltando ainda para as nossas férias agora em janeiro, estava fazendo uma caminhada e me abaixei para contemplar uma formiga. E aquela formiga, um serzinho minúsculo, carregando um pedaço de, não sei se era um tocozinho de árvore, uma coisa bem pequenina, mas proporcionalmente para ela é um absurdo. E aí me deu uma curiosidade, eu abri o Google na hora para pesquisar a capacidade da formiga de carregar peso. 100 vezes o seu próprio peso. Como se eu, com os meus 84 quilos, 85 quilos, pudesse carregar mais de 8 toneladas. Aquele serzinho capaz de andar em um só dia 1 quilômetro. E os cientistas fazendo proporcional o quanto nós deveríamos caminhar. Mais de 1.700 quilômetros se pudéssemos caminhar. É o que ela percorre diariamente. Naquela caminhada, eu levantei os meus olhos aos céus e falei: Senhor, eu te adoro. Eu bendigo o teu nome. A tua glória está em toda parte, está em toda a criação. Um dia nós estávamos caminhando juntos e daqui um pouco ouvimos um barulho muito grande na copa das árvores. E aí o que foi que nós vimos? Vimos o tucano. Quem conhece essa ave tucano? O tucano destruindo um ninho de uma outra ave. Porque, para quem não sabe, ele come os filhotes das outras aves. E a Selma olhou e falou: esse bandido, Dani. Para quem não sabe, o apelido do tucano é bandido mesmo, porque ele acaba com a alegria das outras aves. Mas na hora me veio Jesus dizendo que o Pai veste os lírios no campo e Ele alimenta as aves dos céus. Eu falei: amor, não. Deus está alimentando ele. Só que a dieta dele é aquilo ali. Mas é o Pai que está alimentando. Tudo tem sentido. Tudo revela a glória. O sol que nasce, o sol que se põe, a chuva que cai. Louvado seja o nome do Senhor. Os seres que se movem. Os atributos invisíveis. O seu eterno poder e a sua própria divindade. Claramente percebidos por meio das coisas que foram criadas desde o princípio da criação. E eu e você, sem sermos cientistas, nós acreditamos. E nós usufruímos da existência de Deus. E nós o procuramos. E nós recebemos o retorno da sua parte. E podemos continuamente vislumbrar a sua glória, o seu poder, a sua graça, o seu amor. Amém, meus amados irmãos? Louvado seja Deus. Você crê que Deus existe? E crer que Deus existe faz alguma diferença na sua vida? Tem buscado ao Senhor? Tem obtido a recompensa da parte do Senhor? Para quem não sabe, inclusive, a grande recompensa de buscar a Deus é a própria comunhão com Ele.
No Evangelho de Mateus, Jesus ensinou que quando nós fôssemos orar, deveríamos entrar no quarto, fechar a porta e orarmos ao Pai que vê em secreto. E o Pai que vê em secreto, Jesus disse que Ele nos recompensaria. Durante muito tempo eu fiquei pensando, que recompensa é essa? Uma vez o Senhor falou claramente, eu sou a recompensa. Você lembra o que Deus falou para Abraão no passado? Eu sou o teu galardão. Eu sou a tua recompensa. Parece algo simples. Mas não podemos, meus amados irmãos, andar na margem da religiosidade. Porque saber que Deus existe deve fazer uma diferença muito grande nas nossas vidas no que diz respeito ao envolvimento com Deus, a percepção da existência de Deus, a comunhão com Deus, que obviamente vai se desencadear em serviço a Deus e outras coisas. Primeira coisa que nós sabemos, ou deveríamos saber, ou precisamos resgatar, se já nos esquecemos, é que Deus existe. Amém, queridos? Segunda coisa que sabemos, ou deveríamos saber, ou precisamos resgatar, se já nos esquecemos, Deus tem um propósito. Diga para quem está do seu lado, Deus tem um propósito. Esse verso que estamos usando como base, 28 de Romanos 8, diz que sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque Deus tem um propósito. Efésios 1, verso 9, diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo Jesus, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, olha o que ele fala, predestinados, segundo o que, irmãos? O propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu e você predestinados, em Cristo Jesus, todos predestinados, segundo o propósito daquele, a determinação daquele, que faz absolutamente todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não é como alguns de nós, que fazemos coisas sem propósito. Deus não, tudo que Ele fez, converge para o seu propósito. E nós sabemos que Ele existe, e não apenas existe, Ele tem um propósito. Que propósito é esse? O verso 29 de Romanos 8 nos detalha, pois o texto diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Impressionante. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito dentre muitos irmãos. Essa palavra mudou a minha vida. Como falei, eu ouvi 30 e poucos anos atrás. E mesmo tendo nascido num lar cristão, quando nasci, papai e mamãe já haviam tomado a sua decisão por Jesus. E serviam ao Senhor com seu entendimento, né, com seu coração. Papai foi um obreiro, inclusive, e eles viviam, né, a palavra de Deus e serviam, era algo maravilhoso, e foram de fato uma influência muito positiva sobre a minha vida, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus. E quando me casei com Selma,
uma semana de casado, quando fui para Porto Alegre fazer uma gravação no estúdio do Azaf. Comecei a ouvir sobre estas coisas. E comecei a prestar um pouquinho mais de atenção nas Escrituras. E fiquei impressionado em saber que Deus tem um propósito: ser o pai de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a sua glória. Ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus, para a sua glória. Ele determinou isso, decidiu que assim seria, e permitiu que eu nascesse, você, todos nós que aqui estamos, para que pudéssemos fazer parte do seu propósito eterno. Sua vida não é fruto do acaso, nem simplesmente a vontade de seu pai e de sua mãe. A esperteza que te levou a escapar de situações complicadas que poderiam ceifar sua vida, não. Há um propósito supremo. Aleluia! Aleluia! Vindo do coração de Deus, da mente de Deus. Algo maravilhoso, algo incrível, que vai turbinar a força de expressão, a nossa vida. Se alguém pensa que a vida cristã é uma vida monótona, sem sabor, sem, não. Eu e você fomos escolhidos por Deus em Cristo para manifestarmos nesse mundo a mesma qualidade da vida do seu Filho, o seu caráter. Aleluia! Amém, queridos? O seu carisma, o seu serviço, a sua qualidade de vida. Isso é maravilhoso. Uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus tem um propósito, Deus é Pai. E Ele estabeleceu seu Filho Jesus, o primogênito, como padrão de qualidade para a sua família. Quer que eu e você sejamos completos e perfeitos, assim como é Jesus, em nada deficientes. Em nada deficientes. Interessante que em Efésios 4, verso 13, se não me falha a memória, Paulo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Quantos de nós? Todos nós. Unidade da fé, crendo, sabendo inclusive dessas coisas que é o nosso tema. Pleno conhecimento do Filho de Deus e perfeita varonilidade, maturidade, desenvolvimento, até chegarmos à medida da estatura, da plenitude de Cristo Jesus, levando isso tão a sério como Paulo fala em 1 Coríntios 11, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele fala em Colossenses 1, 26, 28, se não me falha a memória, sobre o mistério que esteve oculto dos séculos, das gerações, aos quais Deus quis fazer conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, a quem advertimos, disse ele, ensinando a todo homem, para tornar todo homem, o quê? Perfeito, em Cristo Jesus. Quem já chegou lá, diga amém. Eu ainda não. Estou longe, mas estou lá no Filipenses 3, não é isso? Filipenses 3:12. O que Paulo disse? Não julgo tê-lo alcançado, e nem obtive a perfeição, mas uma coisa eu faço,
Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Ainda não cheguei, mas sei para onde eu vou. Diga para quem está do seu lado: eu não cheguei, mas eu sei para onde eu tenho que ir. E é por isso que Paulo usa a palavra sabemos. O problema não é chegar lá, já estar lá. O problema é saber para onde vai. Tem gente que não sabe. Eu nunca me esqueci da oração de uma pessoa quando eu era novo. Um rapaz orando e dizendo: ó Deus, me revela qual é a sua vontade. Me mostra qual é a sua vontade. Pergunta para o seu irmão: você ora assim também? Não sabe ainda? Deus quer que você seja igual a Jesus. Diga isso para o seu irmão, olha nos olhos dele e diga: o que Deus quer de você é que você manifeste a semelhança do seu filho. Amém, meus irmãos? Estou concluindo aqui, vamos ficar nesses 2 primeiros pontos. O que há de tão especial na vida de Jesus que Deus quer manifestar em cada um de nós? Por que Ele é o padrão de qualidade? Jesus agradou a Deus, sempre fez a vontade de Deus o Pai. E Ele mesmo, em passagens conhecidas de todos nós, como Mateus capítulo 11, você lembra, verso 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Diga para o seu irmão: igualzinho você e eu. Aleluia. Consegui acordar você, né? Mas esse é o nosso futuro. Se ainda não é o presente, é o futuro. Mas pela fé já é o presente, porque nós estamos em Cristo. Amém, queridos? Já estamos crucificados com Cristo. Não vivemos mais nós, mas Cristo vive em cada um de nós. Amém, queridos? Aleluia! Estamos aprendendo a deixar, a permitir que Cristo manifeste a sua mansidão e a sua humildade em cada um de nós. Aí eu pergunto para você: tire esse propósito da sua vida, para você ver que terrível que vai ser. A gente que tem esse propósito, volta e meia, tem que realinhar. Um dos tratamentos que eu recebi nesses dias por conta da crise foi um realinhamento com os terapeutas da minha coluna. Eles falam realinhar, né? Aí dá aqueles abraços, ou seja, coloca as coisas no devido lugar. E de vez em quando a gente tem que realinhar a nossa vida também. Como eu, uma vez que adquiri um produto e fiquei extremamente indignado por causa do defeito do produto. E me esqueci do propósito. Mas o Espírito Santo, verso 26 de Romanos 8, onde Paulo diz que nós sabemos que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo falou: volta e vai corrigir o seu erro. Eu tive que ir na loja, conversar com o gerente da loja, dizer para ele que eu era um discípulo de Jesus e que eu não deveria ter tratado ele daquela forma. Presta atenção, me venderam um fone defeituoso. Mas
O discípulo de Jesus reagiu diferente daquilo que Jesus faria. Com um propósito eterno, nós vamos realinhando e corrigindo as coisas na nossa vida. Amém, meus irmãos? Novo mandamento vos dou, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Perdoar como Jesus perdoou. Cumprir a missão, pregar o Evangelho como Jesus cumpriu. Viver em santidade como Jesus viveu. Servir como Jesus serviu. Nós vivemos um tempo onde todos querem ser servidos. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Rômulo, por favor, me ajuda. Em resgate por muitos. Sabemos que Deus tem um propósito. Rômulo, pode. E o propósito de Deus é ter uma família, ser o pai de muitos filhos semelhantes a Jesus. São coisas que nós sabemos ou deveríamos saber, ou precisamos resgatar se já nos esquecemos. Nenhum de nós podemos nos dar ao luxo de deixar essas coisas no esquecimento. Porque Deus existe. E Ele tem um propósito maravilhoso para as nossas vidas. Nos predestinou em Cristo. Nos abençoou, nos escolheu. Decidiu que eu e você viveríamos como seus filhos, crescendo, nos desenvolvendo até que a glória do seu primogênito resplandeça através de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Quero orar com vocês nessa noite. Amanhã a gente continua. Pai, nesse tempo queremos resgatar princípios eternos, simples, mas que trazem sentido, razão para a nossa existência. Antes que os montes nascessem ou que se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu és o Criador do universo, o sustentador de todas as coisas. Aquele que decidiu que nós nasceríamos para fazermos parte desse supremo propósito. Há uma razão, Senhor, e é algo maravilhoso. Que esplêndido é saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque fomos chamados segundo o Teu propósito. Meu Deus, o meu Pai tem um propósito e me colocou nele por meio de Cristo.
dormir e acordar a cada dia, tendo um norte, um alvo, um rumo. Não estamos perdidos. Sabemos, Senhor, por que existimos. Sabemos onde devemos chegar. Sabemos, Senhor, qual é o farol que brilha diante de nós. E assim podemos progressivamente, por Tua graça e misericórdia, melhorando diariamente, Senhor, a cada dia, crescendo na graça e no conhecimento do Teu Filho, alegrando o Teu coração, cumprindo a Tua vontade, vivendo para a Tua glória. Te damos graças nessa noite, Senhor. Não permita que essas coisas caiam no esquecimento. Queremos ter essa percepção cada vez mais intensa, diariamente, Senhor. Esse conhecimento, essa compreensão, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Você pode ficar de pé. Aleluia. Deus existe. Diga para o seu irmão: Deus existe. Aleluia. Diga para o seu irmão: Deus tem um propósito. Diga para o seu irmão: e eu e você fazemos parte desse propósito. Diga: eu sei para que eu existo. Eu sei qual é o propósito da minha vida. Aleluia. Eu sei qual é o alvo. Eu sei o que Deus quer da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. O que Deus determinou desde a eternidade, eu sei. Amém, queridos. E ainda se alguma coisa acontecer, por graça e misericórdia, na força do Senhor podemos retornar. Quem não sabe para onde ir está perdido antes de sair. Para quem não tem para onde ir, qualquer coisa serve. Sem alvo, a pessoa está perdida. Mas Deus existe. E Deus tem um propósito. Aleluia. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia. Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. É Jesus quem nos ilumina, amém, queridos? Não há como perdê-lo de vista, porque a sua glória resplandece diante de cada um de nós. Vamos olhar firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que conquistou os nossos corações, aquele que está aqui entre nós nesta noite, que é a razão de estarmos reunidos aqui neste final de semana, é porque queremos Cristo. Você sabe o que Paulo falou na carta aos Filipenses, não me falha a memória? Ele disse: para ganhar a Cristo, ser achado nele, e para o conhecer. Conhecer a Cristo, não ter nenhuma competição, nada que venha competir com a importância de Cristo. Os nossos olhos voltados para Ele. É por causa dele que eu estou aqui nesses dias com vocês.
Eu tenho convicção de que vocês vieram para esse retiro maravilhoso mais uma vez, por causa de Cristo Jesus. E com certeza você já o encontrou através da vida do seu irmão, amém? Porque ele habita em cada um de nós. E assim a vida dele vai transbordando. E podemos nos edificar mutuamente, aleluia. Conviver com vocês, Telinho e Fabinha, é sempre uma alegria. Casa cheirosa, casal cheiroso, precioso. São muito parecidos com Jesus. Muito parecidos com Jesus. Meré, você também, meu. Pelo telefone a gente já sente a glória, a graça de Cristo. Então nós estamos no lugar certo. Amém, queridos? Mergulhados na presença do Senhor aqui entre nós, amém? Diga para o seu irmão: você tem o que eu preciso e eu tenho o que você precisa, e assim nós vamos repartir. Nós vamos ser inundados pela glória e pela graça do Senhor. Quem sabe que Deus existe, diga amém, aleluia. E quem sabe que Deus tem um propósito, diga amém. Põe a mão no seu coração, diga eu sei, aleluia. E não vamos nos esquecer, amém, queridos? Não vamos nos esquecer. Não vamos nos esquecer. Ainda que as situações que tenhamos de enfrentar sejam situações complicadas, meus irmãos, não foi brincadeira. É um milagre estar de pé, me movimentando. Eu falei, meu Deus, não vou conseguir viajar, não vou conseguir nem levantar daqui. Mas ainda em meio a essas circunstâncias, situações, o Espírito Santo que nos ajuda. Eu estou aqui, eu existo, e ainda sofrendo, tu és amado, tu és meu filho. Teu nome é santo, o teu nome é santo. Teu nome é santo, santo, santo és. Jesus realizou uma obra tremenda e grandiosa. Veio mostrar para os homens que Deus existe. E que Deus tem um propósito. Veio em pessoa para resgatar estas coisas que o homem caído esqueceu. Vamos sair daqui nessa noite, meus amados irmãos, olhando firmemente para Ele, convictos da existência e do propósito do nosso Deus. Amém, queridos? Te damos graças nessa noite, Senhor. Obrigado por esse final de semana. Pela fé nos assentamos à tua mesa, para comer do teu pão, beber da tua água, para sermos renovados, Senhor, na revelação da tua palavra, destas coisas que não podem cair no esquecimento. Obrigado por tua igreja, obrigado pelo teu corpo, obrigado pela vida dos meus irmãos,
porque podemos te contemplar pela fé através da comunhão que temos e experimentaremos nesses dias, onde tu vais consolidar essas verdades por meio da palavra e do Espírito Santo em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, queridos. Dê um abraço gostoso no seu irmão e diga: Deus existe e Deus tem um propósito, não se esqueça disso. Amém? Aleluia. Obrigado. Amém. Obrigado, Jesus. Pai, nós te louvamos pela simplicidade e riqueza da tua palavra. Senhor, que precioso saber que o Senhor nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos conformados à imagem do teu Filho. Que precioso, Senhor. Que início de tempo tão gostoso, Senhor. Grandes coisas o Senhor vai fazer aqui nesses dias. Profetizamos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, queria deixar um versículo para os irmãos. 2 Timóteo 1,9 diz que nos chamou, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, que voltemos para as nossas casas com essas verdades resgatadas em nossos corações, em nome do Senhor Jesus.